forma em que Blanco se aproximou, se aproximou, foi a forma correta, o jeito certo. Ele se aproximou da forma de um jeito que ele chamou a atenção do Espírito de Deus. Ou seja, não o afugentou, senão que o atraiu. Houve um imã aí, atraiu a presença de Deus. Blanco, humanamente não percebeu, não se deu conta disso. O que ele usou para se aproximar e que a presença de Deus se aproximasse, se aproximasse. Ou seja, tem uma forma, um jeito do como se aproximar de Deus. Para a pessoa se aproximar da presença de Deus, quando ele estava no trono de intercessão durante a dispensação da graça, tinha que se aproximar através do sangue de Cristo, através do sacrifício na cruz. E para se aproximar do trono, agora, que é o trono de juízo, tem uma forma, um jeito para se aproximar e não receber juízo. Lá tu te aproximavas e recebias misericórdia do trono de misericórdia. Agora tu te aproximas de Deus, onde está como um trono de juízo, e pelo contrário, está recebendo bênção. Então tem que se aproximar de Deus bem para receber bênção, porque aquele que se aproximar da forma incorreta, o que vai receber é juízo. Tem que se aproximar da forma certa. E aí, talvez sem perceber aí, ele soube se aproximar de Deus e receber, não apenas ele, senão todo o povo de Deus, as bênçãos que Deus nos deu aí. Bem, se aproximou da forma correta, nós nos aproximamos da forma correta e todos recebemos bênção. Agora tem-se que ter cuidado, porque ao se aproximar de Deus neste tempo do fim, neste último tempo, pensando que ainda é cordeiro, e agora é o leão da tribo de Judá. Agora pensam que é um cordeiro e podem fazer com ele o que queiram. Tem que saber se aproximar para receber bênçãos, porque senão o que vão receber é juízo. A forma de se aproximar de um escolhido de Deus neste tempo é o que para essa pessoa já Deus continua lhe dando e lhe dá a fé de rápido, continua lhe dando, porque sabe como se aproximar. E ele, através da manifestação de Deus neste tempo, ou seja, já sabem identificar onde está o trono de misericórdia, para obter graça, ter graça nos olhos e ter as bênçãos, obter as bênçãos. Como se aproximar a Deus neste tempo? Vê? Através desse propiciatório, através desse véu de carne. E é uma coisa tão grandiosa que a pessoa fica pensando, como é que pode ser possível de uma forma tão... É uma coisa tão grandiosa e de uma forma tão singela, tão simples. Mas essa grandeza é a que os escolhidos conseguiram neste tempo identificar e captar, e portanto a bênção que vamos receber é a bênção que vamos receber, a sua transformação, se aproximando desse trono, e assim como se aproximavam e tinha a maneira provista por Deus para se aproximarem de Deus. Por exemplo, no tempo dos sacrifícios, veja, tinha essa forma, esse jeito do como se aproximar de Deus sob debaixo desses sacrifícios lá. E tem uma série, inúmeros exemplos que depois, pegando um estudo, como o ser humano em dispensações passadas se aproximava de Deus sob os parâmetros, vamos dizer, desse tempo. Do Antigo Testamento eram os sacrifícios, depois no Novo Testamento, na dispensação da graça, tinha uma forma e era através do sacrifício de Cristo. Agora,
Neste tempo do fim, depois da dispensação da graça, na dispensação do reino, tem uma forma para se aproximar de Deus. Tem um jeito, um mecanismo, uma mecânica, onde os escolhidos já sabem como se aproximar de Deus. E aí vão receber todas as bênçãos que pertencem a este tempo do fim, a qual estão recebendo agora, através dessa palavra que está sendo falada, e eles sabem que se isso aconteceu com Sara e Abraão, vai acontecer automaticamente com os escolhidos deste tempo. Eles lá creram nessa palavra, e mesmo que tenhamos visto que Sara duvidou, mas Abraão se manteve firme crendo nessa palavra. E essa fé certamente aumentou nela também, depois dessa fé. E olha, disse, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado. E quando viu o cumprimento nela, verdadeiramente é dessa forma, é desse jeito, quando ela viu o cumprimento nela. Mas é assim, em torno dessa palavra, que cada um de nós está sendo rejuvenescido, vai sendo rejuvenescido. A forma de se aproximar de Deus no fim do tempo, esse pode ser um tema, em algum momento, que podemos falar dele e abundar nele. Falar mais sobre ele, como se aproximar de Deus no tempo do fim, no fim do tempo. Ou a forma de Deus se aproximar, a forma dos escolhidos se aproximarem de Deus, se achegarem a Deus, é no último dia, neste último dia. Hoje vamos dizer que isso é uma continuidade da conversa que tivemos agorinha. Hoje, terça-feira, 25 de abril deste ano de 2023. Por quê? A forma e a maneira em que Blanco se aproximou, o nosso irmão Blanco se aproximou, foi a forma correta, o jeito certo. Lhe coube a parte de Deus dar-lhe a conhecer isso, a revelação. Ele tocou a fíbula, deu no alvo. Olha como nós tínhamos falado na segunda-feira. Aí eu falei isso nesse áudio, que tinha algo que falar. Em algum momento, pensava deixar isso para um domingo. E olha só como essa semente predestinada, ao tocar essa fibra, esse nervo, é como dar alguém a conhecer, e quando toca a fibra da água onde tem água, esse manancial, e brota essa água. Ou seja, ele, sem perceber, tocou na fibra disso que tinha que ser falado, e sem ele perceber, através dele representando todos os escolhidos de Deus, que se cada escolhido de Deus tivesse a oportunidade, muitos diziam, se eu pudesse estar aí algum dia. Mas não fique preocupado com isso, que aqui em Porto Rico tem uma boa representação aqui em Porto Rico, onde sabem e já conhecem a forma de como se aproximar. Ou seja, aqui estão bem representados. E hoje, Blanco podia ser outra pessoa, pode ser um grupo, pode ser a própria congregação numa reunião, porque depende de como também o ambiente esteja, todo o povo de Deus esteja. Numa reunião, numa atividade também, aí Deus pode dar-nos muita revelação. Tudo depende de como o povo esteja receptivo para receber a bênção. Por isso é que o povo se prepara a reunião, a atividade desde antes, chega-se bem antes, ora-se a Deus, fica-se nessa etapa de meditação e depois abre-se a atividade. Uma escritura, depois a oração, e depois tem-se a parte dos louvores, onde glorificamos a Deus e lhe damos a Ele, lhe damos do nosso ser, cânticos, louvores a Ele. E depois depois de preparar a reunião, cabe a Ele dar-nos a sua palavra. E depende de como esse ambiente esteja. Deus aí reparte bênçãos. É por isso que quando Ele diz, quando essa igreja esteja pronta, preparada, me dê uma igreja, vê? Aí é onde Deus então vai se manifestar de uma forma poderosa. E isso é o que está acontecendo desde agora, que já o povo vai se preparando para esse evento, acontecimento, porque vai acontecer. Vai existir uma igreja não apenas em Porto Rico, senão em todas as partes do mundo, onde vão estar preparados para receber toda essa promessa. Isso já
está por acontecer logo, brevemente. A forma de se aproximar de Deus no último dia. Palavras do reverendo José Benjamin Pérez.